Vamos falar hoje sobre, já que é Dia dos Pais, vivendo em comunhão com o Pai. A gente sabe que Deus é nosso Pai. A gente cantou agora esta música tão linda, né? Baseado no Pai Nosso. E quando a gente pensa em Deus, relacionamento com Deus, tem uma pergunta, às vezes, que muitas vezes passa pela nossa mente, né? O que pode nos separar de Deus, nosso Pai? O que é que você acha que pode separar você de Deus? Às vezes algumas pessoas dizem, eu sinto que eu estou longe de Deus. Já ouviu isso? Não? Já aconteceu? O que pode nos manter longe de Deus? Então, é importante saber, porque se a gente não sabe o que pode nos afastar, a gente não consegue resolver. A vontade de Deus sempre foi estar perto dos seus filhos. Você lê a Bíblia e você vê Deus sempre tentando achar um jeito de estar perto dos seus filhos. Sempre Deus está procurando isto. Bom, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz, aqui a gente tem o texto de Isaías, que diz que, olha, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. O que o texto está dizendo? Que as pessoas estavam reclamando, acho que Deus não está vendo a minha situação, acho que Deus não está vendo o que eu estou passando. Mas Deus vê. E aí o profeta diz assim, foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados ele se afastou e já não os ouvirá. A gente já falou aqui, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que destrói relacionamentos. Pecado tem a ver com relacionamentos, com pessoas. E olha só como ele explica no versículo 3. Por que o profeta está dizendo, olha, eu vou dizer porque Deus não está ouvindo vocês. Suas mãos estão manchadas de sangue, quer dizer, eles haviam cometido crimes. Seus lábios estão cheios de mentira e sua boca transborda de corrupção. Corrupção aqui no original significa injustiça. Olha o que Deus está reclamando, que estava separando as pessoas dele. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão luz ao pecado. Não parece que nós estamos lendo o jornal desses dias? Não é verdade? Estamos lendo. Injustiças. Deus está falando o que separa. A única coisa que pode separar Deus é o pecado. Mas olha, você sabe, tem uma boa notícia para te dar. Jesus resolveu a nossa questão do pecado. Ele mesmo se tornou no nosso lugar, sofreu a condenação pelo nosso pecado e nos perdoou. Nós não somos mais escravos do pecado, Ele libertou-nos do pecado. E quando Jesus, você tem uma experiência com Ele, e Ele é o Senhor da sua vida, Ele te dá esta graça, Ele te perdoa, livra você das condenações e fala, você tem uma nova chance, você tem uma nova vida. Deus é o seu Pai. A Bíblia diz que Jesus nos abriu o caminho para conversa direto com o Pai. Hebreus 10 fala que abriu um vivo caminho e nós não temos mais nenhum impedimento, não tem mais ritual, não precisa de intermediário, não tem que mandar e-mail, você fala direto com Deus. Amém. Mas aí está dizendo, olha, mas se alguém insiste em viver desta maneira, o que acontece? Acontece que não consegue viver perto de Deus. Agora, o que é que não consegue nos separar de Deus, nosso Pai? O que é que não consegue? Será que uma luta pode nos separar de Deus, nosso Pai? Será que uma enfermidade pode nos separar? Será que uma pessoa pode nos separar? Será que uma situação difícil pode nos separar de Deus? Será? Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler. Romanos 8,35. O que nos separará do amor de Cristo?
O que é que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome, miséria, perigo, ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, só como ovelhas para o matador. Ele está dizendo, às vezes é porque nós amamos a ti que sofremos pressões. Será que isso vai nos separar? Bom, se nós estamos sofrendo por ti, não vai nos separar. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, apesar de todas essas pressões, essas dificuldades, nós ainda somos mais que vencedores. Por que somos? Porque isso não nos separa dele. Eu estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje e nem o que virá no futuro, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, nada jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é legal isso? A gente não pode esquecer. Tem uma música que diz, nada, nada poderá nos separar, nada. E isso inclui também outras pessoas? Inclui. Lutas, pressões, aflições, enfermidade, perseguição, injustiça, perigo, anjo, demônio, nada, nem ninguém pode nos separar do amor do nosso Pai. Agora isso inculca um pouco a gente, né? Porque dá a impressão que o pecado de outras pessoas, a injustiça de outros, as coisas que fazem contra nós, de repente nos separam de Deus. De repente a gente se sente longe de Deus por coisas que a gente não é responsável. Mas a palavra de Deus diz que nada pode nos separar. Então parece que está faltando alguma coisa aí para fechar essa conta. Parece que o que eu sinto não bate direito com o que acontece. Porque quando acontece às vezes pressões, lutas difíceis, eu me sinto longe. Porque quando parece que a coisa aperta, eu não consigo ouvir a Deus. Mas o texto que a gente leu do apóstolo Paulo diz, olha, na verdade quando você está sofrendo pressão e tudo, aí que você está mais perto. Então isso nos leva a pensar que deve ter alguma coisa aí que está impedindo a nossa comunicação com o nosso Pai. O pecado de outras pessoas não pode separar você do amor do Pai. O pecado de outras pessoas, a maneira como essa outra pessoa é injusta, ela faz a coisa errada, não tem o poder de separar a gente do Pai, a menos que a gente permita. A menos que a gente permita. Isso é importante, por quê? Porque este pecado de outras pessoas, como é que chama? Quando o pecado de outras pessoas nos afeta demais, isso tem um nome, chama-se ofensa. Chama-se ofensa, ficamos ofendidos. Semana passada, nas últimas duas, falamos sobre o medo. Então aqui nós temos ofensa e medo. Eu não vou entrar na parte do medo que nós já falamos. Mas o medo também, você já viu que separa a gente de Deus, não é verdade? O medo nos faz ficar acuados. Mas a ofensa, ela é tão perigosa quanto... Porque a ofensa, a gente fica ofendido. A gente fica se sentindo escandalizado, injustiçado, indignado. A ofensa nos separa do Pai, porque a ofensa... Veja, você ser ofendido é uma coisa que você não pode evitar, beleza? Já percebeu isso? Não? Só tem como evitar. Você pode não ofender, mas impedir você de ser ofendido, isso ninguém consegue impedir. A questão é quando a ofensa entra, ela fica ali. Porque a falta de perdão é um problema sério. A falta de perdão nos afasta de Deus.
Sabe, às vezes a gente reluta em entender que a falta de perdão é um pecado muito grave, porque traz consequências destruidoras para os relacionamentos. A falta de perdão, sabe quem destrói? Sabe quem mais ela destrói? O que você acha que a falta de perdão destrói? O ofendido ou o ofensor? A falta de perdão destrói quem? Eu que fui ofendido? Ou um amigo meu que foi o ofensor? A falta de perdão vai destruir quem? Eu, o ofendido. Ofendido. E o problema do medo, que ele nos separa de Deus, porque o medo ele está baseado na incredulidade. Como nós já falamos, o medo se baseia na seguinte ideia: eu estou por conta própria, Deus não se importa comigo. O medo, ele se alicerça naquela ideia falsa de que Deus não se importa com você e de que Ele não vai cumprir o que Ele falou. O medo traz aquela ideia de que amanhã vai faltar. E isso diz respeito ao nosso relacionamento com o Pai. Olha, para você ter uma ideia como é que o medo é um negócio, a incredulidade é um negócio tão difícil. Eu vou falar rapidamente aqui em Marcos capítulo 6 e capítulo 8, tem dois acontecimentos na palavra de Deus, e que diz respeito à multiplicação dos pães. Você conhece, né? Em Marcos 6, Jesus está com uma multidão lá, o pessoal não tem o que comer, ficou tarde, e os discípulos falaram: manda embora o pessoal comer. Ele falou: vocês mesmo podem dar comida para eles. Mas não temos nada, só 5 pães, 2 peixes. Ele falou: traz aí. Jesus pega, ora, abençoa aqueles 5 pães, 2 peixes. O que acontece? 5.000 homens, fora mulheres e crianças, que deviam ser bem mais, comem e sobra 12 cestos. Você imagina, né? Aí eles vão sair daquela região e eles pegam um barco. Naquela época não tinha táxi, não tinha Uber, na verdade não tinha ônibus, tinha que pegar barco. Eles pegam um barco e Jesus fala: vocês vão na frente. E você sabe o que acontece? Dá uma tempestade, eles não conseguem atravessar o rio, né, o lago de Genezaré ali, que é um negócio enorme. E Jesus vai andando de madrugada, 3 da manhã, andando sobre as águas. E os discípulos: tem medo, gritam: é um fantasma, vamos morrer. Jesus fala: para, sou eu. Jesus entra no barco. No final desse texto, sabe o que diz? Diz assim: o coração deles estava endurecido, porque eles não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido, porque não tinham entendido o milagre dos pães. Agora, deixa eu contar uma coisa para você. Se você vai ler na Bíblia na sequência, esse episódio da multiplicação dos pães aconteceu depois que os discípulos tinham feito uma viagem de 2 em 2, tinham expulsado o demônio e curado pessoas. E agora aqueles discípulos estão no meio do mar achando que vão morrer. Você está entendendo? Vai faltar, Deus não está cuidando de nós. Agora tudo, só porque Jesus ficou lá. No outro episódio ele estava no barco, acordaram ele. Estão entendendo a incredulidade, o coração duro? Eles tinham visto o milagre dos pães, eles viram Jesus curar enfermos, expulsar demônio, eles mesmos fizeram isto, e agora estão com medo que vão morrer. Estão acompanhando, gente? Percebe? Aí você lê o texto em Marcos 8, tem uma outra multidão, ficam 3 dias com Jesus, acaba a comida, ele fala: tem que mandar eles embora. Jesus falou: o que vocês têm aí? 7 pães e uns peixinhos, tá bom. E alimentou 7.000 homens, fora mulheres e crianças, e sobrou 7 cestos. E eles estão no barco, de novo voltando. Olha, a história se repete, é muito gozado isso, né? A história se repete, eles estão de novo voltando no barco, e Jesus está ensinando, e sabe o que acontece? Eles começam a discutir porque está faltando pão. Eles não tinham levado pão. E Jesus falou: vocês estão discutindo pelo que aí? Não, é porque a gente não trouxe pão. Sobrou quantos cestos dessa vez? 7 cestos. E eles não tinham trazido. Eles falaram. E Jesus falou assim: mas o que vocês estão discutindo aí? Quando fez o milagre da primeira vez lá, com 5.000 homens, vocês tinham quantos pães e peixes? 5 pão, 2 peixinhos. Sobrou quanto? 12 cestos.
E agora há pouco, para quantas pessoas, 7.000 homens fora as mulheres, quanto sobrou 7 cestos? Vocês não entenderam ainda? Vocês não entenderam ainda? A incredulidade, gente. E você lê os textos ainda, depois de tudo isso, todos esses milagres, você lê que nem os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Estão acompanhando? O que eu quero dizer com isto? Quantas vezes Deus já fez coisas poderosas na nossa vida, nos livrou, nos abençoou, respondeu, aí chega mais uma dificuldade, a gente fica o quê? Ai meu Deus, o que vai acontecer? Vai dar tudo errado, não vai dar... Coração endurecido. Mas gente, tribulação não afasta, é a nossa incredulidade que nos afasta de Deus. Tribulação não tem esse poder. Uma pessoa ofende você, você fica ofendido e fica não sei o quê, e de repente você está longe de Deus. Uma pessoa não tem este poder. Nós temos que experimentar esta verdade. Então, o que acontece? Vamos entender o que acontece quando a gente fica ofendido. Expliquei agora de incrédulo. Incrédulo também é mais complicado, mas a ofensa, vamos falar da ofensa hoje. Quando você está ofendido, você deixa de ter compaixão. Já reparou? Você fica mais secão, mais secona, mais linha dura. Quando você está ofendido, o seu coração vai endurecendo. Gente, é um negócio terrível isso. Na hora que entra a ofensa, ela começa um processo de endurecimento de coração. Das emoções, dos sentimentos, da compaixão. Você quer justiça o tempo todo. Porque você foi injustiçado. Não deviam ter feito isso com você. Isso não está certo. E sabe qual é o problema? Você tem razão. Você tem razão. Não deviam ter feito isso com você. Não deviam ter dito isso. Você tem razão. E você está ofendido, mas você tem razão. E você ofendido com razão está endurecendo o coração. Você quer justiça. Você quer que seja feita alguma coisa. Está errado querer justiça? Não está. O problema é a ofensa. Você está entendendo? Aí a ofensa fica no coração. E aí o que acontece? Você tem dificuldade de aceitar o perdão de Deus dos seus próprios pecados. Aí você erra, você pisa na bola. Mas quando você está ofendido e pisa na bola, sabe o que você faz? Você justifica o seu erro. Sabe o que você faz? Você faz assim: eu fiz isso, mas também... aquela pessoa me fez isto. Então você justifica. Afinal de contas, você tem o direito de pisar na bola porque erraram com você. Estão acompanhando, gente? Percebe? É assim ou não é? A gente fica assim, cheio de justiça. O coração está endurecendo. E aí a gente não recebe perdão de Deus, não ouve a voz do Pai. E a gente fica... E a coisa vai passando. Presta atenção no que a ofensa faz. A ofensa, ela exige uma compensação. Ou pior, uma vingança. Veja, eu não estou falando que um erro não tem compensação. Você é injustiçado numa questão trabalhista. Você tem direito? Tem. Você tem direito. Você foi enganado numa compra. Você comprou uma coisa, chegou outra. Você não tem o direito a uma compensação? Tem. De devolver o produto, de ter... Lógico. Só que nesse processo você fica ofendido. A ofensa exige uma compensação. Mas quando o erro exige uma compensação, mas quando se torna uma ofensa no coração, você fala que você quer uma reparação, mas você quer vingança. Você quer ver o outro sofrer também. A ofensa exige que todo mundo saiba da sua dor. Já viu uma pessoa ofendida? Uma pessoa ofendida, você começa a falar com ela. 5 minutos depois, ela já começou a dar umas indiretinhas, umas vomitadinhas das coisas que estão ali. Por quê? A boca fala do que está cheio, o coração está cheio de ofensa. O que vai sair? Ofensa. Às vezes, como você é cristão, às vezes sai bonitinho. Estou chateado com aquela pessoa. Ora por mim, porque sabe, estou tão chateado, está ofendido. A ofensa exige que todo mundo saiba da sua dor. A ofensa pode nos fazer sempre a vítima, sabia?
Afinal de contas, a vítima. Aí você faz uma coisa errada, você é a vítima. Você faz um outro, aí você começa a cometer um monte de pecado, mas você é uma vítima. Você está fazendo isso, sabe por quê? Porque fizeram com você antes. Quantas pessoas estão vivendo num estado de vítima, sabe? Elas têm desculpa para tudo. É porque alguém não deu emprego para elas, é porque alguém não viu aquilo delas, é porque alguém falou uma coisa, é porque o pai fez isso com o pai, então tem tantos problemas, é porque a mãe foi aquilo, foi o líder, foi o pastor. Não, nossa, ele tem justificativa para tudo. A ofensa nos leva a julgar os outros pelo pior. Já reparou? Uma pessoa ofendida, ela está machucada. Quando ela vê uma pessoa fazendo uma coisa mais ou menos, ele já sei como é que é. É assim. Já dá o veredicto. E a sentença é sempre negativa. A sentença é sempre de... Por quê? É dor. Todo mundo não presta para ela. Uma pessoa ofendida, todo mundo é menos. Ela, sim. Afinal de contas, ela foi injustiçada. Estão acompanhando, gente? Isso é muito sutil, né? Muito sutil. A pessoa ofendida julga muito fácil os outros. Por exemplo, eu estou ofendido com a minha esposa, eu começo a ouvir a resposta dela na voz de todo mundo. A ofensa nos deixa escravos do passado. Lembra do texto que nós lemos? Nem morte, nem vida, nem nada do presente e nem nada que pode haver no futuro vai nos separar. Só que lá ele não fala do passado. A Bíblia sabe por que não fala no passado? Porque o passado poderia sim nos separar. Não pode nos separar por causa do perdão. Não pode nos separar porque Deus nos perdoou e nós podemos perdoar. Mas se você deixar o passado, toda ofensa está no passado, você concorda? Tá ou não está? Toda ofensa está no passado. Ah, mas amanhã aquela pessoa vai me ofender de novo. Beleza. Você não sabe. A ofensa nos escravos do passado. Você queria que alguma coisa tivesse sido diferente. Ou então, sabe o que é? Você acha que devia ter feito alguma coisa diferente no passado. A ofensa nos paralisa. Basicamente, enquanto você está ofendido, a sua vida não vai para frente. Não vai. Não vai, fica ali. Fica patinando. Agora vamos supor que você foi injustiçado. Você levou a sua causa diante de um juiz, diante de quem podia julgar. Pode ser uma causa civil num juiz, pode ser uma causa entre duas pessoas. Você tem um problema com o irmão, você vai conversar, alguém fala, é verdade, poxa, você errou, você precisa pedir perdão para o outro. Aí você ganha a causa. Já ganhou a causa? Você ganha a causa. Veja, é verdade, precisa haver justiça. Precisa ou não precisa? Precisa haver justiça. Então você está lá ofendido, você foi injustiçado, você ganha a causa. Mas mesmo após você ganhar a causa, mesmo após você receber uma compensação, mesmo depois que a sua dor foi reconhecida por outras pessoas, e veja, tem alguma coisa errada nisto? Não, certas coisas têm que ser feitas assim mesmo, correto ou não? Tem que ser. Quanta injustiça estamos vendo no nosso país? Injustiças raciais. A pessoa vai, tem uma dor, ganha causa. Como a família daquele rapaz que foi morto aqui no Brasil, o outro que foi morto nos Estados Unidos, por questões raciais. Tá bom, ganhou a causa, houve uma compensação, está correto, percebe? Tem que ser feito isso, é preciso haver justiça, tem que haver uma compensação, mas agora, o que pode acontecer é, você que foi ofendido, você ganha a causa, você recebe compensação, a sua dor é reconhecida, mas a ofensa não sai. Você percebe que por mais que você receba compensação em dinheiro, em reconhecimento, em nada, essas coisas não tiram a ofensa do coração.
O ofendido pode continuar sentindo dor, tristeza, ressentimento, e a vida não vai. Então, tem que haver justiça, compensação? Lógico. Mas o que eu estou dizendo é mais do que isso. Nenhuma justiça, nenhum tribunal humano, nenhuma compensação monetária, nenhum reconhecimento público de erro, embora tudo isso esteja correto, tira a ofensa do coração. Você sabia? Não tira. Porque a única coisa que tira a ofensa do coração, o único antídoto para a ofensa, é o perdão. Esta pessoa, mesmo que recebeu todas as compensações justas, mesmo quando recebeu todas as reconhecimentos justos, um dia ele vai ter que dizer: eu decido perdoar. Porque enquanto isso não acontecer, não fica livre. Por quê? Porque nós somos assim, nós somos humanos. Nós somos criados para ter relacionamento. Nós somos criados para ter conexão com as pessoas. A gente não foi criado para viver sozinho. A boca então fala que está cheio o coração. Enquanto o coração estiver ofendido, a boca vai pensar, ou a cabeça vai pensar, e a boca vai falar. E o corpo também. Não consegue abraçar a pessoa, não consegue olhar nos olhos, desvia, não é? Vem de uma direção, vai para outra. Enquanto o coração não for curado pelo perdão, na verdade nada muda, apesar de todas as compensações e reconhecimentos. Vamos ver aí a oração do Pai Nosso que nós cantamos? Aí tem uma chave, para a gente entender o quanto que a ofensa, ela é perigosa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é o quê? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união, ali o Senhor derrama a sua bênção para sempre. A vontade de Deus é unidade, união, cooperação, justiça, alegria em estar juntos. A vontade de Deus não é a separação. Porque no céu não tem isso. Dá-nos hoje o pão para este dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. Sabe por que tem dívida o termo dívida é o mais correto? Porque assim, quando eu estou ofendido com uma pessoa, eu acho que ela me deve alguma coisa, é verdade, não é? Ela me deve pedir de perdão, ela me deve desculpas, ela me deve reconhecimento, ela me deve reconhecer a dor que fez. Quando nós estamos ofendidos, a gente acha que alguém está devendo para nós. E pode não ser dinheiro, pode ser dinheiro também. Mas você já percebeu, às vezes é mais fácil perdoar dinheiro. Às vezes é mais fácil perdoar dinheiro, mas perdoar a pessoa, às vezes é muito mais difícil do que perdoar dinheiro. Então, ele está dizendo, assim como você diz para as pessoas, você não me deve nada. Esse é o perdão. Você não me deve nada. Nem dinheiro, nada. Quando você decide perdoar uma pessoa no coração, você tem aquela convicção, não te deve mais nada. E não nos deixeis cair em tentação. Uma delas é a tentação de não perdoar, a tentação de ficar retendo o perdão, a tentação de ficar sempre ofendido e dizendo, você me deve, você me deve. Conheço pessoas que acham que as pessoas devem para elas. Elas estão sempre nas redes sociais vomitando coisas, vomitando decepções. Já percebeu? Nas redes sociais, vomita decepção, vomita indireta. Por quê? Você me deve, alguém me deve, eu sou aqui o ofendido. Essa pessoa está se consumindo, a vida está parada. Não nos deixeis cair em tentação, livra-nos do mal. Teu é o poder, o reino e a glória para sempre, amém. E aí você pensa que acabou a oração do Pai Nosso aí? Não, mas só que você tem que continuar lendo a Bíblia. E sabe o que está escrito depois?
Jesus explica por que a oração é assim. Jesus diz: seu Pai Celestial os perdoará, se vocês perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas seu Pai Celestial, mas se vocês se recusarem, olha que legal, se vocês se recusarem, quer dizer, o que é recusar? Recusar é uma coisa que você pode fazer, mas você não quer, certo? Você podia comer, mas você não quer, você se recusa a comer. Você podia beber, você se recusa a beber. Você podia perdoar, mas você se recusa a perdoar. O Senhor está dizendo você tem o poder de perdoar, eu perdoei você, eu livrei você, te dei meu Espírito Santo, eu tenho tudo para você, vou cuidar sempre de você, mas você está se recusando a perdoar. Não se recuse. Se você se recusar a perdoar, seu Pai não perdoará os seus pecados. Deixa eu fazer um parênteses aqui, não está falando da salvação, entende? Quer dizer que eu deixo de ser salvo? Não é isso que Jesus está falando. O perdão dos seus pecados para a salvação, Jesus perdoa de uma vez, e Ele não desperdoa, certo? Não, desperdoa, não, você perdoou, está certo. O que Ele está falando os seus pecados, os seus erros que você comete a dia, esses que estão travando a sua vida, isso que você poderia não ter mais na sua vida, você poderia ser livre. Você continua recebendo a consequência deles, vivendo neles, porque você diz para Deus: eu não quero perdoar. E o Senhor falou: é que no meu reino funciona diferente. Uma vez que eu te perdoei, você perdoa. Porque a única lei no reino de Jesus, qual é a única lei que aprendemos outro dia? Não é 619 mandamentos da lei de Moisés. Aquilo tudo você quer cumprir? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você mesmo. E não dá para amar o próximo com rancor, com ofensa e sem perdoar. Então você quebra a única lei, o único mandamento que Ele deixou. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Jesus perdoou muita ofensa dos seus discípulos, não é verdade? Então, perdoe. O que acontece quando a gente se recusa a perdoar? É que a gente está dizendo para Deus que nós não queremos mais estar no reino dEle. Isso é muito ruim, né? Que é o reino dEle que é o melhor que nós temos aqui. O pecado de outras pessoas não tem o poder de nos separar do amor do Pai. Porque o Pai nos deu o seu perdão e também o poder de perdoar. Quando a Bíblia diz que nada pode nos separar, nada mesmo. Por que a gente deixa a ofensa nos separar? Porque a gente guarda rancor. Perdoar é abrir mão. Perdoar é dizer com o coração e com a boca: você não deve mais nada. Pode subir a banda aqui, por favor. Você não me deve mais nada. Eu não sinto que deve perdoar. Você não vai sentir nunca que tem que perdoar. Porque se for ficar sentindo, você vai sentir ofensa, dor, compensação. Mas eu espero ter deixado claro para você que não importa. Vou dizer uma coisa, mesmo que a pessoa venha até você. Eu conheci pessoas, infelizmente, que as pessoas foram até ela, pediram perdão, reconheceram que erraram, e a pessoa fez o quê? Não, está tudo bem. Mas sabe o que ela fez? Ela não perdoou. Eu tenho pessoas que eu pedi perdão, e eu sei que eles não perdoaram, sabe por quê? Porque eles não falam mais comigo. Não fala mais. Não, está tudo perdoado. Eu não tenho nada contra você. Não, eu sei que você tem. A Bíblia diz: se você sabe que seu irmão tem algo contra você, vá com ele. Então eu vou dizer: alguém vai e pede perdão para você. Não te falar de maneira melhor. Deixa eu dizer de maneira melhor. O perdão é uma coisa que você faz independente do outro, tá?
Perdão é uma coisa que você faz independente do outro. Jesus na cruz diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ninguém pediu perdão para Jesus e Ele perdoou. Ninguém pediu perdão para Deus e Ele já te perdoou em Cristo Jesus. Você sabia? Você foi perdoado antes de você pedir perdão. Então o perdão é uma coisa que eu faço assim. Eu sei que alguém me ofendeu. Aí eu estou um dia orando e Deus fala comigo: você está se sentindo ofendido porque aquele seu irmão pecou com você. Fala o que a sua esposa falou. Está aqui o Reginaldo. Você fala: foi o Reginaldo, ele falou aquela coisa que ele te ofendeu. Eu falo: não, para mim está tudo certo. Está nada. Está na sua mente. Volta. Daqui a pouco você é duro com uma pessoa que você não está respondendo para aquela pessoa. Aí eu vou conversar aqui com o Mário aqui, sou ríspido com ele, mas eu estou respondendo para o Reginaldo. Aí ele fala: tudo bem aí? Desculpa aqui, eu estou meio nervoso. Não, é a ofensa mesmo, a ofensa está consumindo. Aí o Reginaldo vem um dia, me pede perdão. Eu falo: puxa, tudo bem e tal, tudo. E ele ainda fala para uns amigos meus que errou comigo e pede perdão. Só que se eu não perdoar do íntimo aqui, ele pode fazer a reparação que ele quiser, certo? Não. Ele vai lá, ele pede perdão, faz um churrasco, chama os amigos e fala: eu, Rei César, estou aqui fazendo um churrasco de perdão. Olha só que legal. Está todo mundo feliz, mas eu não perdoei. Recebi compensação, recebi reconhecimento, mas se eu não perdoar do íntimo, eu continuo preso, continuo triste, continuo preso no passado. E Deus esperando: perdoa, filho, estou esperando, essas bênçãos todas são tuas. Só que no meu reino só tem uma lei, e esta lei é: ame o próximo a você. Te dei o poder de perdoar, filho, perdoa. Na hora que eu decido perdoar, eu decido. Aí um dia eu estou lá no meu quarto, Deus fala comigo, e lá falo: Pai, a partir de hoje eu quero dizer uma coisa: Reginaldo não me deve mais nada, fulano não me deve mais nada, minha mulher não me deve mais nada, eles não me devem mais nada, todas as suas dívidas foram perdoadas. Aí inunda uma paz no coração, e eu sinto que o Pai está ali pertinho de mim, e sempre esteve. Nada pode nos separar. Portanto, como filhos amados, Deus não pensa como nós. Lembra que nós falamos isto? Ele não está interessado em punir e nem em vingar. Ele está interessado em perdoar. Deus está interessado em reconciliar. Ele quer que seus filhos vivam juntos. Portanto, como filhos amados de Deus, imitem em tudo a Deus, que é o nosso Pai. O Pai quer você sempre perto. Vamos ficar de pé. O Pai nos quer sempre perto dele. Não vamos deixar nenhuma ofensa separar a gente do amor do Pai. Hoje é dia dos pais. Uma das coisas mais difíceis de perdoar, uma das pessoas mais difíceis de perdoar, são aqueles que são pais. E é compreensível, sabe por quê? Porque veja, está errado os filhos esperarem dos pais? Não. Os pais são tudo para os filhos. Os pais não sabem que são. Muitos de nós pais achamos, porque nós não tínhamos valor para os nossos pais, achamos que os nossos filhos também não nos dão valor. É mentira. Os pais são tudo para os filhos. É natural os filhos esperarem dos pais. E quando um pai erra, é difícil perdoar o pai. Pai, mãe, especialmente o pai. É difícil perdoar figuras paternas, do tipo
do tipo pastores, líderes, avós. Sabe por quê? São figuras de pai na nossa vida. É difícil quando eles erram conosco. Por isso que quando se trata de pai, o modelo bíblico de pai, Deus assumiu. Ele disse: eu sou o pai. Não é legal isso? Não. Ele é o pai perfeito. Ele é o pai celestial. Ele é o pai. É o pai que não falha, é o pai sempre presente. É o pai que sempre está de braços abertos. Ele é o nosso amado pai. A nós, sendo pais ou não, nos resta perdoar nossos pais. Perdoar os pais espirituais, perdoar os pais de criação, perdoar as figuras de pais da nossa vida. Que nós, como pais, ficamos livres. Quando você é um pai livre, você começa a prestar uma atenção diferente nos filhos. Você começa a ver quantos filhos te amam. Eu já conheci pais tão ofendidos, que mesmo todo mundo reconhecendo, mesmo todo mundo querendo abençoar, falando, eles não se sentem amados. Continuam sempre amargurados, azedos. Irmãos, não vale a pena guardar ofensa. Nada pode nos separar do amor do Pai. E a escolha está nas nossas mãos. O poder já foi dado para perdoar. E como é que perdoa? Perdoa assim, dizendo primeiro para Deus. Porque, sabe, não adianta eu chegar, vamos supor, nesse exemplo hipotético aqui, deu Reginaldo. Vamos supor que ele nunca tivesse me pedido perdão. O que muda? Nada, eu vou ter que perdoar do mesmo jeito. Para perdoar, ele tem que chegar diante de Deus e falar: Pai, eu tenho um problema com ele, eu quero perdoar, não quero mais ficar assim. Eu quero tirar isso do meu coração. Me ajuda. Na hora que você falar isso, você vai começar a ter ajuda sobrenatural do Todo-Poderoso. Ele vai começar a derramar amor no seu coração. Ele vai começar a derramar compaixão. Ele vai fazer um milagre no seu coração. Ele vai mostrar a misericórdia, a bondade dele. A primeira coisa que eu faço, que eu sinto quando eu digo ao Pai que eu tenho que perdoar alguém que eu não estou conseguindo, Ele mostra compaixão por aquela pessoa. Eu começo a sentir compaixão por aquela pessoa. O Pai me diz: sabe, ele também é meu filho. Eu também amo ele assim como amo você. E o Pai me diz: você sabe como é duro para um pai ver dois filhos separados? Uma coisa para mim que é das que mais me entristece, não tem mais, é quando vejo que os meus filhos estão brigados. Isso não me deixa em paz. Porque um pai nunca quer ver os filhos separados. E se eu estou lá orando, pedindo para o Pai que eu quero perdoar meu irmão, Ele vai dizer: ele também é meu filho. Ele também erra, você também erra. Eu perdoei você totalmente, perdoei ele também. Você pode perdoar ele, filho, porque eu já perdoei. Aí eu falo: Pai, hoje eu decido perdoar. E eu vou dizer uma coisa: ele não me deve nada. Aí eu fico livre. E aí o Pai fala: você tem tudo, eu sou o teu Pai. Eu vou cuidar sempre de você. Vamos confiar mais em Deus, nada vai faltar. Não vamos nós mesmos nos separar de Deus. Hebreus 12 diz: não deixe que uma raiz de amargura brote e separe você. Obrigado, Pai, por esse momento. Você tem alguém aqui hoje que precisa perdoar, que descobriu que estava segurando pessoas, dizendo: ele está me devendo. E pode ser correto, Pai. A maioria das ofensas, a maioria é justificável, algumas não são. A gente se ofende às vezes por coisa que ninguém disse. Mas as maiorias das ofensas, elas são reais, elas são dores. Mas por mais que haja compensação, nós precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Mostra agora se temos que perdoar alguém, Pai. Faz essa pergunta para o Senhor, fala: tenho que perdoar alguém? Ainda estou carregando alguma parte que eu devia já ter entregue? Ainda estou tentando cobrar uma dívida? Isso está parando a minha vida. Talvez é hoje o momento de você dizer: eu decido perdoar do íntimo.
Fala conosco, o Espírito Santo mostra para nós isto.